Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast Nutrição de Fato. Então daremos continuidade na nossa série sobre o Guia Alimentar da População Brasileira e no episódio anterior falamos sobre os alimentos in natura e minimamente processados. Caso não tenha acompanhado, é só botar um episódio anterior que você ficará por dentro do assunto. Mas antes, para você do outro lado que não me conhece, me chamo Rômulo Monteiro, sou nutricionista, pós-graduado em nutrição esportiva, nutrição clínica, fitoterapia, nutrição comportamental com ênfase em saúde mental. Então, o capítulo de hoje já começa dizendo: utilize óleo, gordura, sal e açúcar em pequenas quantidades ao temperar e cozinhar alimentos e criar preparações culinárias. E logo em seguida o guia também diz: desde que utilizado com moderação em preparações culinárias, com base em alimentos in natura ou minimamente processados, os óleos, as gorduras, o sal e o açúcar contribuem para diversificar e tornar mais saborosa a alimentação, sem que fique nutricionalmente desbalanceada. Então, a grande palavra-chave desse capítulo é: consuma óleos, gordura, sal e açúcar moderadamente. Então, a grande palavra-chave é moderar. E o guia também diz que quando a gente utiliza o sal, óleo, gordura e açúcar, geralmente é numa preparação culinária e que é difícil, é raro a gente utilizar de uma forma isolada. Então, o guia também especifica onde e como utilizamos, né, esses componentes, por exemplo, óleos e gordura, por exemplo, são utilizados para cozinhar arroz, feijão ou refogar legumes, verdura, carne ou até mesmo fritar ovos. O guia também diz que os óleos são também adicionados sobre salada, né, verduras, legumes na forma de preparo, por exemplo, como o óleo de azeite, né, o azeite de oliva. O sal geralmente é usado como tempero, né, como tempero em todas as preparações, muito comum. O açúcar, o guia também deixa bem claro que o açúcar é utilizado para criar, por exemplo, doce caseiro, à base de fruta, utilizado também junto com leite, ovos, por exemplo, para utilização, né, na preparação de bolo, né, ou tortas à base de farinha. E logo em seguida também o guia faz uma pergunta: óleos, gordura, sal e açúcar, o que são? Né? E logo em seguida o próprio guia dá o conceito, né, que são produtos extraídos de alimentos in natura ou da natureza por processos como pressagem, moagem, trituração, pulverização e refino, né? E são geralmente utilizados nas cozinhas ou refeitórios. E logo em seguida a gente vê que tem uma pergunta também, inclusive importante, que diz o seguinte: por que os óleos e gorduras, sal e açúcar devem ser utilizados em pequenas quantidades em preparações culinárias? Bom, a gente sabe então que esses componentes, como óleo, gordura, sal e açúcar, eles são produtos alimentícios com alto teor de alguns nutrientes, né? Por exemplo, alguns óleos, gorduras, ou melhor dizendo, as gorduras, elas são ricas em gordura saturada, né? Que a gente sabe que essa gordura pode trazer um problema sério a longo prazo, né? O sódio, por exemplo, componente básico dele, do sal de cozinha, né, que é o componente básico, né, que é rico em sódio, ele também pode trazer problema, por exemplo, na pressão arterial. Então, o consumo excessivo de sódio, de gorduras saturadas, de açúcar, isso tudo pode aumentar o risco de doenças do coração, né? E a gente sabe que por exemplo, os óleos e gordura e açúcar, ou melhor dizendo, eles são ricos em calorias, né? Então isso pode levar um consumo excessivo, ou melhor dizendo, pode levar à obesidade, e a gente sabe que a obesidade pode trazer outros problemas. Tudo bem? Então é isso. No próximo episódio iremos falar sobre os alimentos processados, então fique ligado e não perca. E assim, então, terminamos mais um episódio da série Guia Alimentar da População Brasileira. Espero que você tenha compreendido sobre o assunto. Por fim, gostaria de agradecer a você que nos acompanhou até o final. Meu muito obrigado e até a próxima.